Que bom que você chegou! Fico muito feliz que você esteja aqui. Estamos mergulhando no estudo de um curso em milagres. E se você está chegando aqui pela primeira vez, pode estar se perguntando do que se trata este curso. Eu te convido a assistir o primeiro vídeo do canal, onde conto o que é um curso em milagres, como surgiu e por que tem transformado vidas há mais de 5 décadas. Isso lhe dará a base perfeita para tudo o que exploramos aqui. Hoje vamos falar sobre algo que pode ser um pouco desconfortável, mas absolutamente libertador. Quero começar te fazendo uma pergunta bem direta. Você já se pegou tentando ajudar alguém e, no final, tanto você quanto a outra pessoa ficaram mais estressados do que antes? Ou talvez você já tenha sentido aquela compulsão urgente de consertar uma situação, de dar conselhos não pedidos, de interferir na vida de alguém, porque você sabia exatamente o que essa pessoa precisava fazer? Se você acenou com a cabeça, você não está sozinho. Na verdade, você acabou de tocar em um dos fenômenos mais comuns e mais mal compreendidos da jornada espiritual: a distorção dos impulsos milagrosos. Vou te contar algo que pode soar paradoxal. Algumas das nossas piores interferências na vida dos outros vêm dos nossos melhores impulsos. Aquela vontade genuína de ajudar, aquela compaixão real que sentimos, aquele desejo sincero de ver as pessoas felizes, tudo isso pode ser sequestrado pelo ego e transformado em algo que causa mais problemas do que soluções. É como se você tivesse um rio cristalino de amor fluindo dentro de você, mas ele passasse por tubulações enferrujadas antes de chegar ao mundo. A água continua sendo água. O amor continua sendo amor, mas algo acontece no caminho que contamina a pureza original. Pense na sua própria experiência. Quantas vezes você já quis genuinamente ajudar alguém, mas acabou se sentindo frustrado porque a pessoa não seguiu seu conselho? Quantas vezes você se viu insistindo, argumentando, tentando convencer alguém do que seria melhor para ela? Quantas vezes você saiu de uma situação dessas se sentindo esgotado, incompreendido ou até mesmo ressentido? Essa é exatamente a marca registrada de um impulso milagroso distorcido. O impulso original, o desejo de amar, de ajudar, de curar, esse impulso é divino. Mas quando ele passa pelo filtro do ego, ele se transforma em algo completamente diferente. Controle disfarçado de cuidado, manipulação vestida de compaixão, arrogância espiritual mascarada de sabedoria. E aqui está o que mais me fascina sobre esse tema. As pessoas mais espirituais, as mais bem-intencionadas, as que realmente querem fazer a diferença no mundo, são justamente as que mais sofrem com essas distorções. É como se quanto mais você desperta para o amor, maior se torna a tentação do ego de sequestrar esse despertar para seus próprios propósitos. Talvez você já tenha percebido isso em comunidades espirituais, em grupos de autoajuda ou até mesmo em famílias muito religiosas. Às vezes, os lugares onde deveria haver mais amor e aceitação são justamente os lugares onde há mais julgamento, mais pressão para evoluir, mais interferência disfarçada de cuidado. Mas não se desespere. Reconhecer essas distorções não é motivo para desistir de ajudar, para se fechar no seu mundo ou para desconfiar de todos os seus impulsos amorosos. Pelo contrário, é o primeiro passo para se tornar um verdadeiro canal de milagres. Um curso em milagres nos ensina que os milagres são naturais, que quando eles não estão acontecendo, algo saiu errado. E uma das coisas que mais frequentemente sai errado é justamente essa distorção dos nossos impulsos mais nobres. Hoje, vamos explorar juntos como identificar quando um impulso milagroso foi contaminado pelo ego. Como isso acontece e, principalmente, como purificar esses impulsos para que o amor possa fluir através de nós sem obstáculos. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento profundo. Prepare-se para questionar algumas das suas boas intenções. E, principalmente, prepare-se para descobrir como se tornar um canal ainda
mais puro para os milagres genuínos que o mundo tanto precisa. Esta pode ser uma das conversas mais importantes que vamos ter juntos. Vamos começar com uma situação que provavelmente você já viveu. Imagine que uma amiga querida está passando por um relacionamento difícil. Ela te liga chorando, contando os mesmos problemas pela 10ª vez. Seu coração se parte vendo o sofrimento dela, e você sente uma urgência quase física de salvá-la daquela situação. Você começa com conselhos amorosos, mas quando ela não segue suas sugestões, algo muda dentro de você. A compaixão se transforma em impaciência. O cuidado vira cobrança. E antes que você perceba, está dizendo coisas como: se você não vai me escutar, por que me liga? Ou você gosta de sofrer mesmo, não é? O que aconteceu ali? Um impulso milagroso genuíno? O desejo de aliviar o sofrimento de alguém que você ama foi sequestrado pelo ego e transformado em algo completamente diferente. Essa é a primeira característica de um impulso milagroso distorcido. Ele começa com amor, mas termina com frustração, julgamento ou controle. É como se você entrasse na situação como um anjo e saísse como um juiz. Vamos identificar os sinais mais claros de que um impulso milagroso foi contaminado. Primeiro, a urgência desesperada. Quando um impulso vem do Espírito Santo, há uma qualidade de fluxo natural, de facilidade. Mas quando o ego se intromete, surge aquela sensação de preciso resolver isso agora. Aquela pressa ansiosa que mais parece pânico do que amor. Segundo, a necessidade de resultados específicos. O amor genuíno oferece ajuda sem condições. Mas o ego disfarçado de amor diz: eu vou te ajudar. Mas você tem que fazer exatamente o que eu estou dizendo. Quando você se pega obcecado com um resultado específico, é sinal de que o ego assumiu o controle. Terceiro, o esgotamento emocional. Milagres verdadeiros energizam tanto quem dá quanto quem recebe. Mas quando você sai de uma situação de ajuda, se sentindo drenado, frustrado ou ressentido, pode ter certeza de que algo se distorceu pelo caminho. Quarto, o surgimento do julgamento. O Espírito Santo nunca julga, apenas ama. Mas quando o ego se disfarça de espiritualidade, ele adora criar categorias. Essa pessoa é evoluída. Aquela não é. Este comportamento é espiritual. Aquele é inferior. Se você se pega julgando quem merece ou não sua ajuda, é hora de pausar e reconsiderar. Quinto, a síndrome do Salvador. Sabe aquela sensação de que você é indispensável para resolver os problemas dos outros? Que sem você as pessoas não conseguiriam se virar? Isso não é humildade espiritual, é arrogância disfarçada de compaixão. Vou te contar sobre um padrão muito comum que chamo de o mártir bem-intencionado. É aquela pessoa que está sempre disponível para todos, que nunca diz não, que se sacrifica constantemente pelos outros. À primeira vista parece santidade, mas olhe mais de perto. Há uma energia de cobrança sutil, olha tudo que eu faço por vocês. Uma expectativa não dita de gratidão e reconhecimento. E aqui está algo que pode chocar. Às vezes, nossas ajudas mais insistentes são, na verdade, fugas disfarçadas dos nossos próprios problemas. É mais fácil consertar a vida dos outros do que enfrentar nossas próprias questões. É mais confortável ser o terapeuta não oficial da família do que fazer nossa própria terapia. A diferença entre um impulso milagroso puro e um distorcido está na energia por trás da ação. O impulso puro vem de um lugar de plenitude, de transbordamento natural do amor. O distorcido vem de um lugar de carência, de uma necessidade de se sentir útil, especial ou necessário. Quando você age a partir de um impulso genuíno, há uma qualidade de desapego amoroso. Você oferece o que pode com alegria e deixa o resultado nas mãos de Deus. Quando a distorção entra, você se torna emocionalmente dependente do resultado, controlador dos detalhes e frustrado quando as coisas não saem como você planejou.
Reconhecer essas distorções não é motivo para se culpar ou parar de ajudar. É motivo para celebrar, porque a consciência é sempre o primeiro passo para a cura. Quando você consegue identificar esses padrões em tempo real, você ganha o poder de escolher uma resposta diferente, mais amorosa, mais eficaz. E essa escolha pode transformar tanto sua vida quanto a vida das pessoas ao seu redor. Agora que você já consegue identificar quando um impulso milagroso foi distorcido, vamos mergulhar mais fundo. Por que isso acontece? Como é possível que nossos impulsos mais nobres, mais amorosos, sejam corrompidos dessa forma? A resposta está no funcionamento astuto do ego. Vou te explicar como ele opera. O ego é como um hacker mental extremamente sofisticado. Ele não ataca diretamente seus impulsos amorosos. Isso seria muito óbvio. Em vez disso, ele se infiltra nesses impulsos e os modifica sutilmente por dentro, como um vírus que se esconde em um programa legítimo. Imagine que você tem um impulso genuíno de ajudar alguém. Esse impulso nasce de uma conexão real com o amor, com a compaixão. Mas no caminho entre o coração e a ação, o ego sussurra: que bom que você é tão especial, tão evoluído. Olha só como você é mais sábio que essa pessoa. Ela realmente precisa da sua ajuda porque sozinha ela nunca vai conseguir. Percebe a sutileza? O ego não disse, não ajude. Ele disse, ajude, mas de um jeito que te faça sentir superior. E assim, sem que você perceba, o impulso se contamina. A primeira raiz dessas distorções é a culpa inconsciente. No fundo, muitas pessoas carregam uma sensação de que não são boas o suficiente, de que fizeram algo errado, de que precisam se redimir. O ego usa essa culpa e a transforma em compulsão de ajudar. Se você ajudar todo mundo, talvez você prove que é uma boa pessoa. Mas há uma diferença gritante entre ajudar por amor e ajudar por culpa. Quando você ajuda por amor, há leveza, há alegria. Quando você ajuda por culpa, há peso, há obrigação, há uma sensação secreta de que eu não queria estar fazendo isso, mas eu tenho que fazer porque senão sou uma pessoa ruim. A segunda raiz é o medo da irrelevância. Muitas pessoas têm um terror inconsciente de não serem necessárias, de não importarem. O ego pega esse medo e o transforma em compulsão de ser indispensável. Se você sempre souber o que os outros precisam, se sempre tiver a solução, eles sempre vão precisar de você. Essa é a armadilha do conselheiro compulsivo. Da pessoa que sempre tem uma resposta para tudo, que não consegue simplesmente estar presente sem tentar consertar. Por baixo dessa aparente sabedoria, há um terror de que, se as pessoas se curarem realmente, elas não vão mais precisar dele. A terceira raiz é a necessidade de controle disfarçada de cuidado. Quando você não consegue controlar sua própria vida, seus próprios sentimentos, suas próprias circunstâncias, o ego oferece uma solução aparentemente nobre. Controle a vida dos outros. Chame isso de ajuda. É mais fácil dizer para sua irmã como ela deveria lidar com o casamento dela do que enfrentar os problemas no seu próprio relacionamento. É mais confortável dar conselhos financeiros para os amigos do que organizar sua própria vida econômica. O ego adora essa estratégia porque você se sente útil e sábio, mas na verdade está fugindo dos seus próprios desafios. A quarta raiz é o que eu chamo de espiritualidade competitiva. Em muitos círculos espirituais, desenvolve-se uma hierarquia sutil. Quem é mais evoluído, quem entende melhor os ensinamentos, quem é mais iluminado. O ego adora essas hierarquias e as usa para transformar a jornada espiritual em uma corrida por status. Olha como eu sou compassivo ajudando essa pessoa menos evoluída. Veja como eu sou sábio conseguindo enxergar os problemas dela que ela nem percebe. Isso não é compaixão, é arrogância espiritual, mascarada de virtude. E aqui está uma das raízes mais dolorosas: a fuga da própria vulnerabilidade.
Quando você está sempre na posição de quem ajuda, você nunca precisa admitir que também precisa de ajuda. Quando você é sempre o forte, nunca precisa mostrar sua fragilidade. Quando você é sempre o que tem as respostas, nunca precisa confessar suas próprias dúvidas. Ser vulnerável é aterrorizante para o ego. Então ele oferece uma solução aparentemente perfeita. Seja sempre o salvador, nunca o necessitado. Seja sempre o terapeuta, nunca o paciente. Seja sempre o professor, nunca o aluno. Mas aqui está o que o ego não conta. Essa estratégia te isola profundamente. Relacionamentos genuínos só existem entre pessoas que podem ser vulneráveis uma com a outra. Quando você sempre está por cima, sempre ajudando, sempre sabendo mais, você se priva da intimidade real, da conexão autêntica. A verdade é que todos nós somos simultaneamente professores e alunos, curadores e feridos, fortes e vulneráveis. Quando o ego sequestra nossos impulsos milagrosos, ele nos convence de que somos apenas uma metade da equação. O mais irônico é que, quanto mais o ego tenta nos fazer sentir especiais através da ajuda, mais separados e vazios nós nos sentimos. Porque, no fundo, sabemos que não estamos sendo autênticos. Sabemos que há uma agenda escondida por trás da nossa generosidade. Mas reconhecer essas raízes é libertador. Quando você entende de onde vêm suas distorções, pode começar a curá-las. E essa cura não significa parar de ajudar. Significa começar a ajudar de verdade, com pureza, com autenticidade, sem agenda escondida. Significa descobrir como é lindo ser genuinamente útil no mundo. Agora chegamos ao momento mais transformador. Como purificar esses impulsos e devolvê-los à sua origem divina? Se você chegou até aqui, já fez o trabalho mais difícil: reconhecer e compreender as distorções. Agora vamos aprender a curá-las. O primeiro e mais poderoso passo é o que chamo de a pausa sagrada. Toda vez que você sentir um impulso urgente de ajudar, de consertar, de dar conselhos, pare. Literalmente pare o que está fazendo. Respire 3 vezes profundamente e pergunte: este impulso está vindo do amor ou do medo? Essa pergunta é revolucionária porque força você a examinar a energia por trás da ação. Se há urgência, controle, expectativa de resultado específico, é medo. Se há paz, fluidez, desapego amoroso, é amor. Vou te dar um exemplo prático. Sua mãe te liga reclamando do mesmo problema pelo 1000º dia. Seu primeiro impulso pode ser gritar: mãe, você precisa parar de se queixar e fazer alguma coisa. Mas antes de falar, você faz a pausa sagrada, respira e pergunta: este impulso está vindo do amor ou da minha irritação? Quando você é honesto, percebe que vem da irritação, da exaustão, do medo de que ela nunca mude. Então, ao invés de reagir automaticamente, você pode escolher uma resposta que genuinamente venha do amor. Mãe, eu percebo que isso te incomoda muito. Como posso te apoiar de uma forma que realmente te ajude? A diferença na resposta dela será gritante. O segundo passo é aprender a distinguir entre a voz do ego e a voz do Espírito Santo nos seus impulsos de ajudar. A voz do ego sempre fala com pressa. Você precisa agir agora. Se você não fizer algo, vai ser um desastre. A voz do Espírito Santo fala com calma. Se há algo para fazer, ficará claro. Por enquanto, apenas ame. O ego sempre tem certeza absoluta do que os outros precisam fazer. O Espírito Santo tem certeza absoluta apenas do que você precisa ser: amoroso, presente, compassivo. O terceiro passo é o processo de entrega. Antes de qualquer ação, literalmente diga: Espírito Santo, eu entrego este impulso a ti. Se há algo para eu fazer ou falar, me mostra. Se há algo para eu apenas testemunhar com amor, me ajuda a fazer isso. Essa entrega não é passividade. É a sabedoria de reconhecer que você não é o responsável por curar o mundo inteiro. Você é responsável por ser um canal claro através do qual o amor pode fluir. Aqui está uma ferramenta poderosa que chamo de
o teste do desapego. Antes de agir em qualquer impulso de ajuda, pergunte-se: se esta pessoa não seguir minha sugestão, não aceitar minha ajuda ou até mesmo se irritar comigo, eu ainda vou estar em paz? Se a resposta for não, é sinal de que seu ego está envolvido. Impulsos genuínos do Espírito Santo vêm sempre com desapego natural. Você oferece o que pode com amor e deixa o resultado com Deus. Vou te ensinar a diferença prática entre ação inspirada e ação forçada. A ação inspirada surge naturalmente, quase sem esforço. Você sabe exatamente o que dizer ou fazer, e isso flui de você com facilidade. Há uma qualidade de inevitabilidade amorosa. Claro que você vai fazer isso, porque é a coisa mais natural do mundo. A ação forçada vem com luta, com resistência sua ou da outra pessoa, com aquela sensação de estar empurrando uma pedra morro acima. Quando você se pega argumentando, insistindo, tentando convencer alguém do que é melhor para ela, pare. Isso nunca é inspiração divina. Aqui está algo que pode mudar completamente sua forma de ajudar. Pergunte antes de oferecer. Você gostaria de ouvir uma sugestão? Você quer que eu apenas escute ou prefere algum conselho? Como posso te apoiar melhor neste momento? Essas perguntas simples respeitam a autonomia da outra pessoa e garantem que sua ajuda seja bem-vinda. E surpresa, muitas vezes a pessoa só quer ser ouvida, não consertada. O quarto passo é cultivar a humildade genuína. Lembre-se constantemente: você não sabe o que é melhor para outra pessoa. Você não conhece a jornada espiritual dela, as lições que ela precisa aprender, os desafios que são perfeitos para o crescimento dela. Sua única função é amar. E às vezes, amar significa ficar em silêncio. Às vezes, significa fazer perguntas ao invés de dar respostas. Às vezes, significa admitir que você também não sabe o que fazer. E aqui está a coisa mais linda. Quando você para de tentar controlar e começar a genuinamente amar, os milagres acontecem naturalmente. Sem forçar, sem insistir, sem agenda. As pessoas se sentem verdadeiramente vistas e amadas, e essa experiência de amor puro é, em si mesma, curativa. Um impulso milagroso purificado tem características inconfundíveis. Ele energiza ao invés de esgotar, conecta ao invés de separar, inspira ao invés de pressionar e deixa todas as pessoas envolvidas com mais paz do que antes. Por fim, lembre-se, você não precisa salvar ninguém. Sua única função é ser um reflexo claro do amor que já existe em cada pessoa. E quando você faz isso com pureza, sem agenda, sem expectativas, isso é um milagre, e milagres têm o poder de transformar tudo. E assim chegamos ao final de uma jornada profundamente transformadora, pelos ensinamentos de um curso em milagres sobre as distorções dos impulsos milagrosos. Mas como sempre digo, este não é realmente um final. É o início de uma forma completamente nova de se relacionar com o mundo. Vamos relembrar rapidamente o caminho que percorremos juntos. Primeiro, aprendemos a identificar quando nossos impulsos mais nobres foram sequestrados pelo ego, aqueles sinais de urgência, controle, esgotamento e julgamento que transformam o amor em manipulação. Depois, mergulhamos nas raízes profundas dessas distorções. A culpa inconsciente, o medo da irrelevância, a necessidade de controle e a fuga da vulnerabilidade. Por fim, descobrimos ferramentas práticas para purificar esses impulsos. A pausa, sagrada, o discernimento entre ego e Espírito Santo, o processo de entrega e o cultivo da humildade genuína. Mas o que isso realmente significa para a sua vida? Significa a liberdade de amar sem agenda. Significa relacionamentos mais autênticos e menos desgastantes.
Significa a paz de saber que você não precisa carregar o peso do mundo nas costas. Significa descobrir que, quando você para de tentar controlar, milagres genuínos começam a fluir através de você de forma natural e espontânea. Imagina como seria acordar todas as manhãs sabendo que sua única função é ser um canal claro de amor. Como seria se relacionar com as pessoas sem a pressão de consertá-las? Como seria oferecer ajuda genuína, sem expectativas, sem cobranças, apenas como um reflexo natural da abundância que você carrega dentro de si? Essa é uma possibilidade real que se abre quando você compreende a diferença entre impulsos puros e distorcidos. E o mais bonito é que essa transformação não só beneficia você, mas todas as pessoas ao seu redor. Quando você para de tentar salvá-las, elas finalmente se sentem livres para se salvarem. Quando você para de dar conselhos não pedidos, elas se sentem seguras para compartilhar vulnerabilidades reais. Quando você para de julgá-las para o bem delas, elas podem finalmente relaxar e ser autênticas na sua presença. Quero te fazer um convite. Durante os próximos 14 dias, pratique a pausa sagrada sempre que sentir um impulso urgente de ajudar alguém. Antes de falar ou agir, respire 3 vezes e pergunte: este impulso está vindo do amor ou do medo? E então escolha conscientemente responder apenas a partir do amor. Você vai se surpreender com a diferença na qualidade dos seus relacionamentos e na sua própria paz interior. Mas mais que qualquer técnica, lembre-se, você já é um canal natural de milagres. Não precisa forçar nada, não precisa provar nada, não precisa salvar ninguém. Sua única função é remover os obstáculos que impedem o amor de fluir livremente através de você. E quando você faz isso, milagres acontecem espontaneamente, sem esforço, com uma beleza e eficácia que sua mente jamais poderia planejar. Sinto gratidão por você ter dedicado esse tempo precioso para essa exploração. Sei que o mundo está cheio de distrações, de urgências aparentes, mas você escolheu investir esse tempo em compreender como se tornar um instrumento mais puro de amor no mundo. Isso mostra não só quem você é, mas também o quanto você se importa com o bem-estar de todos ao seu redor. Se esses ensinamentos trouxeram clareza, alívio ou uma nova perspectiva para a sua vida, eu ficaria agradecida se você puder deixar um like. Isso me ajuda a saber que o conteúdo está realmente servindo ao seu propósito e também permite que mais pessoas encontrem essas revelações transformadoras. E se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações. Estamos apenas começando a explorar os tesouros profundos de um curso em milagres, e cada vídeo é uma oportunidade de nos lembrarmos da nossa verdadeira natureza amorosa. Há tanto mais para descobrir, tanta mais cura e libertação esperando por nós. Compartilhe este vídeo com alguém que talvez esteja se esgotando tentando salvar todo mundo. Às vezes, uma simples mudança de perspectiva pode libertar alguém de anos de sofrimento e transformar completamente a qualidade dos relacionamentos dessa pessoa. E por favor, deixe um comentário contando uma experiência de quando conseguiu distinguir entre um impulso puro e um distorcido. Seus comentários não só me inspiram, como criam uma comunidade de apoio mútuo onde todos podemos aprender uns com os outros. É lindo ver como essas revelações tocam cada pessoa de uma forma única. Você não está sozinho nessa jornada de purificação e despertar. Existe uma comunidade caminhando ao seu lado. E mais importante ainda, existe uma presença amorosa dentro de você que conhece perfeitamente o caminho de volta para casa, para a sua natureza milagrosa original. Que você descubra a alegria de amar. Que você experimente a paz de servir sem expectativas.
e que você seja o milagre puro que este mundo tanto precisa, apenas sendo o amor que você naturalmente é. Até o nosso próximo encontro. Vá e confie. Quando você se torna um canal de amor, milagres acontecem através de você de formas que vão muito além da sua imaginação.